Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Eu sou o professor Fábio e nós vamos continuar os nossos conteúdos que viemos desenvolvendo durante o ano todo. Só que hoje, já praticamente finalizando o nosso ano letivo, né? O que nós resolvemos fazer? Nós fizemos um apanhado de alguns conteúdos que tivemos em aulas passadas, tá? Se vocês observarem, o que nós vamos falar hoje é o tempo presente, advérbio e o tempo presente contínuo, tá? São 3 aulas passadas. Gostaria que dê uma passada nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, e dá uma olhadinha. Assistam essas outras 3 aulas, assista a nossa aula, depois volta e assista essas outras 3 aulas para não ficar nenhuma dúvida. Lá o professor Fábio passou 20, 15, 25 minutos explicando somente cada tópico. Então aqui vai ser um pouquinho corrido. Mas vai dar para relembrar, tá? Quem acompanhou vai ser tranquilinho. Bora lá então, galera? Vamos recordar? Recordando. Lembra-se quando nós falamos em verbo, nós falamos em tempo? O verbo, o professor Fábio sempre fala para vocês assim, ó. Quando a gente fala em verbo, a gente fala em tempo e modo, ok? O tempo, ele se varia, não é? Nós temos passado, presente e futuro. Mas como nós vamos falar apenas do presente, eu coloquei para elucidar quais são as formas verbais que o tempo presente tem em inglês. Em português tem outras formas verbais, enfim, tá? Tanto que não existe nem presente contínuo em língua portuguesa, isso aí equivaleria a uma outra coisa. Mas aí tá, quais são os tempos presentes que tem em inglês, professor? É o simple present, que é o presente simples, o present continuous, que é o presente contínuo, né? E o present perfect, que é o presente perfeito, ok? Então essas são as variações que nós temos em inglês de tempo presente, ok? Mas quando fala em tempo, quais são os outros 3 tempos básicos que nós temos? Passado, presente e futuro. Lembraram disso? Tenho certeza que sim. E quais são os modos? Porque quando a gente fala em verbo, a gente fala em tempo e fala em modo. Quais são os modos que o verbo ele expressa? Tanto em inglês quanto em português. Isso também acontece, tá, galera? É o modo afirmativo. Quando eu utilizo dentro da sentença, da oração, da frase, eu estou afirmando algo, tá? Então, é até meio óbvio, né? Então, o tempo é chamado modo afirmativo, forma afirmativa, ok? O modo negativo, que é a forma negativa, que é a mesma coisa, é quando você utiliza de uma frase, de uma oração, e você está negativando a frase principal, a ideia principal daquilo ali, tá? Então, nós chamamos de modo negativo, beleza? E o terceiro modo, que é o modo interrogativo, é quando nós utilizamos dessas frases, de uma oração, de um período, para questionar algo, né? Quando eu pergunto, você entendeu? Estamos entendendo? Tá vendo? Isso é uma forma interrogativa, é um modo interrogativo. Recordaram-se? Então, verbo possui 3 tempos e 3 modos. Quais são os tempos que o verbo possui? Passado, presente e futuro. E quais são os modos verbais? Afirmativo, negativo e interrogativo. Lembraram, galera? Então, bora lá que nossa aula é curta. Presente simples. Quando eu utilizo o presente simples ele é utilizado para quê? Para falar de coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina, coisas que não são habituais do nosso hábito. A exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, assistir televisão, as pessoas que praticam exercício físico. Coloquei o exemplo ali, ó, de jogar futebol. Para a pessoa é uma ação habitual, não é? Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Qual que é o verbo? Play. Qual que é o verbo play? É o verbo brincar, jogar, se divertir, ok? I play football on Tuesday. Eu jogo futebol às terças-feiras, ok? She works. Olha lá o S, ao verbo. Lembra que no presente simples
todo verbo quando conjugado com a terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it, ou nomes que estão atrelados a he, she ou it, eles recebem S, ES ou IES. Para quem não se lembra certinho da regra, volta na nossa aula de presente simples e assista a aula inteirinha. Beleza? She works, ela trabalha. At home every day, ela trabalha em casa todo dia. Percebeu que é uma ação cotidiana, rotineira, que sempre se repete, faz parte do dia a dia dessas pessoas? Ok? Olha lá. They, eles, ou elas, né? Go, é o verbo ir. Eles ou elas vão to school in the morning. Eles vão para a escola pela manhã. Perceberam que é uma ação que acontece habitualmente, rotineiro, é algo do dia a dia? Então nós chamamos isso de presente simples em inglês. Tudo bem? Recordaram-se um pouquinho? Beleza! Galera, aí tem o quadro também dos advérbios. Nossa, professor, você está colocando um monte de conteúdo, o que é isso? São revisões que nós estamos fazendo de 3 aulas passadas que nós estamos colocando agora, que nós estamos praticamente finalizando o nosso ano letivo, certo? Então fizemos um apanhado de conteúdos para fazer essa revisão. E novamente, venho frisar, eu peço que vocês voltem às plataformas digitais e assistam às aulas dos conteúdos, que é de extrema importância, beleza? Advérbio, o que é advérbio? Lembram? Advérbio é uma classe gramatical também. Ela tem a função de quê? De modificar o verbo. Vamos ser assim, para facilitar, para não entrar muito no assunto, porque o assunto de advérbio é muito extenso, né? Então, o advérbio ele tem a função de modificar o verbo, de dar uma ênfase, enfim. Olha lá, nós temos umas palavrinhas que nós trabalhamos no nosso material de língua inglesa, na apostilado, que é always, sempre. Usually, usualmente, normalmente. Often, não é often, often. O Tzinho não se pronuncia, often. Frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. E never, nunca. Ok? Então, esses advérbios nós chamamos eles de advérbio de frequência. Por que frequência? É a quantidade de vezes que determinada ação acontece. E o advérbio sempre vem atrelado ao verbo. Então ele está dando uma frequência ao verbo. Como assim, professor? Verbo é uma ação, não é? Não é uma ação? Andar, comer, beber, pensar, sorrir. São ações, não é? Então o advérbio ele vai dar uma frequência à quantidade de vezes que aquele verbo vai acontecer. Ah, eu sempre como batata frita. Às vezes eu choro. Eu nunca caí de bicicleta. Eu raramente tomo sorvete. São exemplos, tá, gente? Mentira que eu não sou tão fitness assim, eu tomo sorvete toda vez, tá? Beleza? Então, lembraram dos advérbios de frequência? Ok. Aqui nós temos um quadrinho que eu coloquei para vocês só do verbo go. O que é o verbo go? O verbo go é o verbo ir em português, tá? Nós temos lá o verbo go no presente, simples, em sua forma afirmativa, quando eu afirmo algo, negativo, quando eu nego algo, e interrogativo, quando eu estou perguntando algo, certo? O verbo ele sempre vai vir atrelado com quem? Ao pronome. Quais são os pronomes pessoais? Olha lá. I, you, he, she, it, we, you and they. Ok? Eu, você, ele, ela, isto, nós, vocês, eles e elas. Recordam-se disso, né? Tenho certeza. Então, como é que fica? I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. She goes, ela vai. E por aí consecutivamente. No modo negativo, se você observar, é a mesma coisa do modo afirmativo. Só que eu coloco lá, eu coloco a partícula negativadora entre o verbo e o pronome. Tá? O que é? O do not, que é a mesma coisa que don't. Beleza? I don't go. Eu não vou. You don't go. Você não vai. He doesn't go. Ele não vai. She doesn't go. Ela não vai. Ok?
E para he, she, it, no negativo e no interrogativo, nós utilizamos o verbo auxiliar does. E para os demais pronomes, o verbo auxiliar do. Como é que fica no interrogativo? Do I go? Eu vou. Do you go? Você vai. Does he go? Ele vai. Does she go? Ela vai. Lembraram-se disso? Beleza. Perfeito. Presente contínuo é outro verbo, é outra variação do presente. Quando é utilizado o presente contínuo? Quando algo, a gente está falando ou escrevendo algo naquele exato momento em que está acontecendo aquela ação. Certo? Olha lá o que o professor colocou. Usado para indicar ações que estão em progresso, naquele exato momento da fala. Na construção frasal, esse tempo verbal segue um padrão de formação. É como se fosse uma fórmula matemática, só que aqui é uma fórmula linguística, beleza? Como é que é a formação? Sujeito, que é o pronome ou o nome, tá? Sempre alguém vai ter que praticar uma ação, então é o sujeito, beleza? O verbo to be, mais o verbo de ação, que é o verbo base que nós chamamos, acrescido do sufixo ing, mais o complemento. O que é complemento? Tudo que vem após o verbo nós chamamos de complemento em inglês. Beleza? Exemplo, ó. She, ela. Is, verbo to be. Está. Watch. Faz de conta que vocês não estão olhando o ing lá. Watch é o verbo ver, assistir, tá? Ela está, aí eu coloco o ing. Assistindo. Watching. TV. Ela está assistindo TV. Professor, então esse ing, ele significaria o quê? Em português, assim, em trocando miúdos, para ficar mais claro, esse ing seria mais ou menos o ando, endo ou indo, acrescido ao final do verbo. Por exemplo, comer, comendo, beber, bebendo, sorrir, sorrindo, andar, andando. Esse ando, endo, indo equivaleria mais ou menos ao ing. Tudo bem? Que em inglês nós chamamos isso de presente contínuo. Mas para ser presente contínuo, ele sempre tem que vir acompanhado do verbo to be antes do verbo base acrescido de ing. Ok? Senão aí já não estamos falando de verbo de presente contínuo. Certo? Bora lá. Nós colocamos uma tabelinha lá do modo afirmativo do verbo play. Como é que fica? Ó? Eu estou jogando. I am playing. Você está jogando. You are playing. E os demais pronomes lá conjugados, tá? Vocês sabem que a nossa aula é curtinha, então o professor não dá para ficar lendo tudo. Mas vocês vai pausando o vídeo, tá? Que vocês conseguem ver com mais paciência. Presente contínuo lá nos outros dois modos, que é o modo interrogativo, quando eu estou interrogando, perguntando, e o negativo. Como é que eu faço no interrogativo, professor? Quando eu utilizo o verbo to be, gente, eu não preciso de verbo auxiliar do e does, ok? O verbo to be, ele já é por si só um verbo auxiliar e também é um verbo base. Então, por isso ele faz a função do do e do does lá. Então, em vez de eu falar I am, eu sou, eu jogo o verbo to be antes para fazer a pergunta. Olha lá. Am I playing? Estou eu jogando? A gente não fala assim em português, né? Mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, daria isso. Estou eu jogando? Ou eu estou jogando? Are you playing? Você está jogando? É um modo interrogativo, beleza? Dentro do presente contínuo. Olha lá o negativo. É só acrescentar a partícula not após o verbo to be. Fica como I am, que é o verbo to be, e acrescento not antes do verbo base acrescido de ing. Se eu falar só I am playing, eu estou jogando. E se eu falar I am not playing, eu não estou jogando, eu não estou brincando. Ok? You are not playing. Você não está jogando, você não está brincando. Beleza, pessoal? Tranquilinho até aí, né? Ótimo. Olha alguns exemplos. They are studying for the test. Forma afirmativa. Eles estão estudando para a prova, para o teste. Forma negativa. They are not studying for the test. Eles não estão estudando para a prova.
Eu coloquei a mesma frase. Se vocês observarem, gente, é a mesma frase nos 3 modos. Para que fique claro como é que é a função de cada um. Percebeu que do afirmativo para o negativo, eu só acrescentei a partícula negativadora not entre o verbo to be e o verbo base acrescido de ing? Ok. Na forma interrogativa, eu pego o modo afirmativo e inverto. O verbo vem antes, depois vem o sujeito. Olha lá. Are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste, para a prova? Viu como é que é simples? Fechando aí então para, basicamente, fechando a nossa aula aí. Ó. Um recorte da apostila de vocês. Algumas expressões de tempo utilizado para o presente simples e do lado de cá para o presente contínuo. Vamos ler lá? Every year, todo ano. Every day, todo dia. Every month, todo mês, etc. Nowadays, atualmente. Today, hoje. Always, usually, often, sometimes, rarely e never. São o que nós vimos agora no nosso terceiro slide da aula de hoje. Lembra do advérbio de frequência? Sempre, às vezes, frequentemente, raramente, nunca. São expressões de frequência, de tempo utilizado no presente simples. Ok? Once, uma vez. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. Aí vem lá assim a expressão a year, por ano, a month, no mês, a week, por semana, etc. Vocês estão vendo onde que o professor tá, né, galera? Depois fala assim, gente, o professor é louco, o professor não sabe nem onde que ele tá, né? Então, ó, agora nós vamos vir para cá. Nós vamos falar as expressões de tempo utilizado no presente contínuo. Now, agora, now. Nowadays, atualmente. Right now, exatamente agora. At this moment, neste momento. At the moment, neste momento. São expressões irmãs aí, tá, gente? At present, no presente. At the present time, no tempo presente. Ok? Beleza, pessoal? Então, ó, nós vamos ficando por aí. Fizemos uma revisão, então, do quê? Nós revisamos 3 aulas passadas, que tá lá no comecinho, tá? Deixa eu voltar lá no comecinho e mostrar para vocês o que eu gostaria muito que vocês assistissem, tá? Então, vocês vão pegar essas 3 videoaulas passadas do presente simples, de tempos presentes, né, que é o presente simples, a videoaula de advérbio e a videoaula de presente contínuo, certo? Que foi isso que nós vimos hoje. Beleza, galera? Então nós vamos ficando por aí e nos vemos na próxima aula. Abraço para todo mundo.